Bom dia a todos. Esse tema aqui não é um tema muito atraente, não é um tema que, como muita gente gosta, como, por exemplo, como ser feliz, ou as promessas de Deus para a sua vida. Nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Com relação às promessas de Deus para a nossa vida, a gente precisa até entender quais são as promessas que Deus tem para a gente no Novo Testamento. Porque muita gente gosta de pegar promessas do Antigo Testamento que nem são para a igreja, e é um tema atraente, gostoso, né? Mas esse aqui nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus, e isso aqui entra doutrina. Ah, mas doutrina, nós vamos ter que falar sobre doutrina. Sim, doutrina, ela é muito importante. Sabe por quê? Porque a vida cristã, a prática cristã, ela está alicerçada onde? Na Bíblia. E se uma doutrina, ela está distorcida ou equivocada, o que acontece? A prática vai estar contrária àquilo que a Bíblia coloca. Essa semana eu recebi a visita do pessoal do Testemunho de Jeová. Eu admiro assim a disposição e a coragem deles de ficar batendo de porta em porta nas casas, mesmo não tem ninguém na casa, eles batem. Mas eu estava conversando com o pessoal e deixei eles falar, depois eu expliquei algumas coisas para eles, assim, e eles, quê? Eu falei, olha, essa tradução que você está vendo aqui, ela está equivocada, isso aqui está errado, o jeito que você crê com relação a Jesus está equivocado. Então, quando uma pessoa não tem doutrina correta, uma doutrina sadia, uma prática vai acompanhar aquilo que ela crê. Então, hoje, tendo em vista o que nós vamos estar aprendendo aqui na igreja daqui para frente, por causa do estudo do livro de Colossenses, que vai falar muito sobre Jesus, e como eu também já estou falando há algum tempo sobre a vida de Jesus, alguns detalhes da vida dele, hoje eu gostaria de tratar desse tema da humanidade de Jesus, porque é comum que as pessoas que são novas na fé, elas tenham dificuldades. Ou então, mesmo uma pessoa já com bastante tempo, ela já tenha dificuldade. Então, esse tema aqui, apesar de ser doutrina, é um tema muito interessante, porque o que nós vamos estar vendo aqui nessa aula? Nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus, questionamento que surgiram no decorrer da história da igreja sobre, será que Jesus era humano mesmo? Ou como que ele era humano? Ele era metade Deus ou metade homem? Ou ele não era homem, ou ele não era Deus? Ou como que a gente explica isso? Como a gente entende o autoesvaziamento de Jesus? Ah, Jesus se esvaziou. Se esvaziou de quê? Então a gente vê, é muito comum a gente ver assim, pessoas falando sobre o autoesvaziamento de Jesus e falam uma coisa que não é verdadeira. Outra coisa, na humanidade de Jesus, ele conhecia sobre o futuro? Jesus tinha conhecimento do futuro? Jesus, ele poderia pecar? Ou não pescar? Aqui está pescar, né? Quando tiver erro aqui, a Cláudia errou a digitação dele. A possibilidade de pecar. Jesus poderia pecar? Se ele foi tentado, é porque ele poderia pecar. Mas ele poderia pecar? Ou será que ele foi tentado ali para quê? Foi só um teatro? Então é isso que nós vamos estar vendo aqui nessa aula. E como é um tema que às vezes vai ter que mudar algumas formatações do conhecimento
mental de Jesus, vamos pedir que Deus ilumine para a gente poder entender e para eu também poder colocar para vocês e responder algumas perguntas que vocês tiverem. Se vocês já tiverem aí, anota, já deixa preparada aí para a gente não sair com dúvida aqui hoje. Combinado? Vamos orar então? Vou pedir que o Sérgio ore por essa aula. Meu Deus, nosso Pai do céu, agradecemos já por podermos estar reunidos aqui, nesse lugar, todos com o mesmo desejo de estudar a tua palavra, também de te adorar e te louvar. Que possa, através de Júnior, possa ser o instrumento para trazer a tua mensagem a cada mente, a cada coração nessa manhã. Que nós possamos também estar com o nosso coração, nossa alma, nosso espírito totalmente abertos para te ouvir. Conduz a tua igreja, abençoa cada família, guarda de todo mal. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Com relação à humanidade de Jesus, quando a gente vai estudar esse tema, qual dúvida que vocês gostariam de tirar? Qual tema que vocês gostariam que fosse tratado aqui? Alguém tem alguma questionamento? Que aí eu quero ver se eu vou falar aqui, se eu não for falar eu encaixo. Com relação à humanidade de Jesus. Vamos lá? Quem tem sempre teve aquela dúvida que queria saber? Essa questão de como Jesus tomou conhecimento da missão dele, enquanto Deus e homem, não há dúvidas. Como é que ele veio a saber que ele era... Como é que ele veio a ter consciência de que ele era o Filho de Deus? Ah, legal. Como que ele veio ter consciência que ele era Filho de Deus? Legal. Mais alguma? Carmen. É muito interessante porque Jesus, é mais fácil entender que ele era Deus, né? Eu acho que a maioria dos cristãos não tem essa dúvida. Mas quando a gente começa a estudar sobre a humanidade de Jesus junto com a divindade, aí parece que a coisa começa a ficar assim, ter algumas dificuldades. Eu vou apresentar para vocês alguns equívocos que surgiram no decorrer da história da igreja com relação à humanidade de Jesus. O primeiro são os ebionitas, né? Vem de Ebionim, que significa pobres. Eles falaram assim que Jesus era um ser humano normal, que não nasceu de uma virgem, mas que fora capacitado por Deus. Era meramente um profeta que se identificou com os pobres, mas não era Deus. Desde o início da história da igreja, o pessoal falou assim, gente, como que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo? Então, naquela época, para aceitar que Deus, ele assumiu uma forma humana, era muito complicado, porque eles achavam que o corpo, a matéria, era a fonte de todo mal. Então, como que a divindade iria habitar a humanidade? Isso para eles, menor chance. Mas como explicar isso? Que a humanidade estava recebendo a divindade. Então eles falam que Jesus ele não era Deus. Jesus ele não era Deus, que ele era simplesmente um homem. Tá? Então isso aí, logo no início da história da igreja, começaram as dúvidas. Aí surgiu um segundo grupo chamado docetismo, que vem da palavra dokel, em grego, que significa parecer. Ou seja, eles falam, não, Jesus não é homem. Jesus ele é Deus, mas não é homem. Por quê?
Como assim Deus assumia a forma humana? Então, o que nós vamos fazer? Vamos deletar a humanidade dele. Então, eles falam assim, Jesus ele não é homem. Ele parece homem, mas aquilo ali é Deus. Então, ele só parece. Então, eles falam assim, Jesus não era humano e jamais teve um corpo igual ao nosso. Mas aquele corpo apenas parecia humano. O que vocês acham disso aqui? Ele parecia, ou o corpo dele era diferente do nosso? Hã? Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas tem você já deve ter lido 1 João, os escritos de João, que foram escritos lá no final do primeiro século, que essa ideia começou a surgir no final do primeiro século, que estava invadindo as igrejas. Então o pessoal falava assim, não, Jesus ele não é humano, ele parece humano. Jesus ele não veio em carne. Olha só, vocês já viram algum versículo que está combatendo isso? Você já deve ter lido, é esse aqui, ó. 1 João, escrito no ano 90 e pouco por aí. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Está vendo? Combatendo esse movimento aqui docetista, que já ali no primeiro século estava. Então, olha só, eles procuram, quando a pessoa não entende uma coisa, eles procuram deletar. Vocês já viram isso nos nossos dias? Quando as pessoas não entendem a Trindade, o que eles fazem? Eles procuram deletar. Não, o Espírito Santo é uma energia ativa de Deus, e Jesus ele não é Deus, ele é um Deus com letra minúscula. Já viram isso? Quem que faz isso? Quem que fala isso? Testemunho de Jeová. Eles pregam, ensinam isso. Eles falam assim, olha, Deus é um só. Deus é um só. Deus é um só? Sim. Mas como entender que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, formam um só Deus? Quem nessa questão da Trindade, quem tem mais poder ali? Primeiro é o, depois o e depois. Como é que fica a questão de poderes aí na Trindade? Aham. Aí a gente fica querendo uma hierarquia, querendo quem manda mais. Porque as botas, diminui um pouquinho só o. Aí. Então, quando a pessoa não entende, por exemplo, a Trindade, quando ela não entende a humanidade, a divindade de Jesus, ela vai distorcer a Trindade. Então é isso que acontecia aqui. Um outro grupo é adocianismo, que fala assim, que Jesus ele foi muito obediente ao Pai, ele era um cara assim fantástico, muito submisso, que o Pai o adotou como um filho, no momento do seu batismo. Então foi naquele momento ali do batismo que Jesus ele foi recebido como um filho de Deus. Então, ou seja, que Jesus foi adotado. Agora, uma que é muito conhecido também é o arianismo. O arianismo ele é muito comum entre o movimento Testemunho de Jeová. Eles não é coisa recente, é coisa antiga.
Jesus era um Deus, mas não igual ao Pai, que é Deus absoluto. Então o pessoal, quando vai na casa da gente, eles falam assim, não, Jesus ele é o primogênito. Jesus ele falava, ó Pai, Deus só há um, bom só há um. Então, eles pegam versículos isolados para poder diminuir a divindade de Jesus, enfatizando a humanidade dele. Então, eles falam que Jesus era um Deus. Já viram isso? Jesus era um Deus. Jesus era um Deus. Qual é o que eles fazem? Eu vou explicar para vocês qual é a base desse ensinamento deles. Eles usam aquele texto lá de João 1:1 que fala assim, no princípio era o verbo, o logos. O que é logos? Não é o grupo logos. O logos, o que era? Antigamente, isso é um conceito filosófico, bem antes de Cristo, de um camarada lá de Éfeso, um filósofo, que ele falava assim, olha, todo o universo existe uma inteligência que bota tudo isso em movimento. E ele deu o nome dessa energia, dessa sabedoria, deu o nome de Logos. Tá? E João, como ele foi pastor lá em Éfeso, ele conhecia essa ideia, ele pegou isso e falou assim, olha, no princípio era o Logos, aí pessoal, e o Logos estava com Deus, ok, e o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Ele fez a transição e aplicou para Jesus. Só que o Testemunho de Jeová, eles pegam esse texto e falam, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, como a palavra Deus aqui no original não tem o artigo, eles colocam assim, eles traduzem como um Deus. Mas a forma como foi escrita aqui, o adjetivo aqui é Deus, e não precisa de artigo. Mas como eles não percebem isso aqui, eles, na Bíblia do Testemunho de Jeová, está escrito assim, era um Deus, e coloca com letra minúscula, como se o tamanho, se fosse maiúscula ou minúscula, determinasse uma correta tradução. Porque antigamente todos os manuscritos, quando foram escritos, era tudo com letra maiúscula. Não faz sentido essa ideia. Então o arianismo também não funciona. O outro, apolinarianismo. Vocês não precisam saber esses nomes, nem decorar não, tá? Eles falam o seguinte, que a alma de Jesus, que Jesus tinha uma alma humana, mas que ela foi substituída pelo Logos divino. Ou seja, ele não tinha um espírito humano. Vocês estão vendo que eles sempre estão tentando apagar a humanidade de Jesus, porque eles não aceitavam a humanidade de Jesus. E hoje em dia, nós também temos uma dificuldade para entender a humanidade de Jesus. Vocês vão ver daqui a pouquinho, quando eu começar a explicar algumas coisas para vocês, vocês vão... Agora, mais recentemente, os teólogos liberais. Teólogos liberais, eles começaram há 200 anos atrás, e agora essa turma voltou toda aí no YouTube, que fica aí atacando Jesus, Deus, a Bíblia, são os críticos, são os teólogos que estão só a fim de perturbar. Eles voltaram, eles foram combatidos há 200 anos atrás, e agora eles voltaram. Eles falam o seguinte, Jesus foi apenas um homem inteligente, o que é verdade, né? Poderoso de persuasão também, que impressionava muita gente também, dizendo que era o Messias, que era verdade também, tendo também a colaboração dos seus discípulos no engodo. Eles falavam que os discípulos montaram uma coisa para pegar aquele homem inteligente, aquele homem com poder de palavra que viveu lá na Palestina há muito tempo, que tanto é que tudo aquilo que ele falou perdeu toda a credibilidade, porque todo mundo abandonou ele no final da vida dele, todos abandonaram, todos deram no pé, e por isso que Judas, quando ele viu que ele ia perder também, ele tentou ganhar um dinheirinho, porque sabia que não ia dar certo aquilo, só que ele quebrou a cara, né?
Mas o pessoal fica falando muito de Judas, que Judas era o diabo, mas todos eles caíram fora também. Pedro falou, não conheço esse cara não. Viveu com ele 3 anos ali, comendo peixe, pão, vivendo, tendo milagre, fazendo cura. Depois ele, todos eles, né? Agora, como que a gente pode definir biblicamente a humanidade de Jesus? Jesus, ele era o que em termos de humanidade? Ele era um homem, mas ele era totalmente homem ou era um homem diferente? O que tinha de diferente nele? Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Então, uma definição seria essa aqui. Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Então, ele era 50% homem e 50% Deus, ok? Certo? Não, está errado. Não é isso. Ou ele era mais Deus do que homem. Está errado. Ou ele era mais homem com um pouquinho de Deus. Ou ele era um Deus apagado. Ou ele era Deus em alguns momentos só da vida dele. Ou ele nem sabia que ele era Deus. Não. Ele era plenamente homem, plenamente Deus, só que na humanidade dele, ele experimentou o quê? É o que vocês experimentam. O que é? Limitações. Jesus, ele experimentava limitações? Sim ou não? Sim. Mas ele não era Deus? Mas também ele era homem. Então, quais foram as limitações que Jesus experimentou? Vamos ver se vocês conseguem botar aí o HD para rodar. Vamos lá. Então fala. Ou seja, física, né? Limitação física. O que mais? Limitação emocional. Falou uma coisa interessante assim. Espacial. Jesus, ele era Deus? Ele era onipresente? Mas ele experimentou limitação? Sim. Ele podia ir lá na lua e voltar? Sim ou não? Mas ele era homem. Acho que o apóstolo Paulo é que faz a descrição melhor, né? Nós vamos falar sobre... nós vamos chegar lá. Limitação física, limitação... Alguém falou outra coisa aí. Emocional. Olha só que interessante. Qual outra? Limitação física. Ajuda aí, gente, que eu esqueci. Apagou tudo aqui. Limitação física... emocional, espacial, espiritual. Ele tinha limitação espiritual? É difícil responder isso. Ele ora, né? Mas ele é Deus. Mas eu acho isso, né? Por ele parar às vezes e cansar e orar, ele tem essa limitação. Certo, limitação espiritual, emocional, física, o que mais? Limitação moral. Tinha? Ou não? Nós vamos ver isso aí. Jesus, ele podia pecar? Estava sujeito a cometer um pecado? Estava? Ou não estava? Isso aí que nós vamos ver se ele podia pecar ou não. Então nós vamos ver algumas limitações. Jesus, ele tinha limitação, ele era Deus, ele sabia todas as coisas? Tem gente que fez assim, tem gente que fez assim. O que vocês acham? Ele sabia todas as coisas? Então nós vamos ver isso aí. Vamos falar primeiro limitação física. Jesus, ele tinha fadiga, ele cansava,
ele sentava para beber água, ele tinha dor de barriga, ele ia no banheiro, ele, o que mais? Tinha fome, ele falava, tinha muita fome, tinha sede, tanto é que na cruz quando ele estava indo para ser crucificado, ofereceram droga para ele, naquela época já tinha traficante, no caminho, já tentaram dar uma droga para ele, ele experimentou, viu que aquilo era mel com mirra, que era um negócio que todo crucificado bebia, ele falou, não, isso aqui não quero. Na cruz, deram a bebida para ele, ele tomou. Aquilo era uma outra bebida, era um vinho com água que eles davam aquilo ali. Aí ele pegou com uma esponja, ele tomou porque ele estava todo ressecado. Então ele tinha sede, ele tinha sono, ele dormia. Jesus ele ficava tão cansado que ele dormia até no barco. Estava tempestade, o pessoal tinha que acordar ele porque ele estava lá. Jesus ele tinha dor. Lógico, Jesus ele tinha dor, agora tristeza ele tinha, uma angústia, outra limitação que ele experimentava são limitações espirituais. Jesus ele acordava de madrugada, o que ele ia fazer? Orar, ele dependia do Pai, dependia do Espírito. Toda a obra de Jesus, ele resolveu fazer a obra dele no poder do Espírito Santo. Então, quando ele estava fazendo aquela obra dele no poder do Espírito Santo, o pessoal estava atribuindo os milagres que ele fazia ao poder de Baal-Zebu, ou Beuzebu. Então ele falou que aquilo ali que eles estavam fazendo, atribuir a obra de Jesus a Beuzebu, aquilo ali era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Que hoje Jesus ele não está aqui mais para você ficar atribuindo a obra dele. Tá? Era uma coisa que acontecia ali naquele momento. E ele dependia do Pai. Então Jesus, como homem, ele tinha limitações espirituais, sim. Agora, um outro tipo de limitação que foi falado aí são limitações emocionais. Ele tinha angústia. Jesus tinha depressão? Sim ou não? Pode falar, gente, eu não vou. Se precisar, a gente desgrava ali. Pode falar. Jesus tinha depressão? Isso não, né? Vamos falar assim dele, não, né? Poderia ter, mas se teve, eu não sei. A gente precisa pensar se ele experimentou a depressão, como ele experimentou a angústia, como ele experimentou a tristeza. Ele era humano? Os humanos têm depressão, tristeza? Sim. Sim. Nem todos têm depressão. Quase todos têm tristeza o todo, né? Depressão nem todos têm. A depressão é algo muito mais profundo e ele, como tem uma relação com Deus. N, né? Que é onde a gente mais vai, a chance dele de depressão é zero. Mas poderia. Lá no Getsemane, fala que as palavras que são usadas lá para a depressão são muito fortes. Pode ligar aí se quiser, viu, Rogério? Só não colocar no máximo aí, senão... lá no Getsemane, lá, as palavras que são usadas para Jesus são palavras de, olha, eu estou profundamente angustiado até a morte. E o texto fala também que ele estava com tanta tristeza que ele até as lágrimas dele caíam no chão como gota de sangue, aquela coisa grossa assim. Então ele experimentou tristeza profunda. Ele experimentou isso também. O que ele não tinha é aquela depressão que as pessoas têm aqui por causa, às vezes, de comportamento errado, por causa de pecado. Agora, tristeza e angústia, ele experimentou muitas vezes. Quando ele estava ali
Ele viu que todo mundo tinha abandonado ele, e que o fim da vida dele estava chegando, que ele ia ser crucificado. Você acha que ele, eu sou Deus mesmo, estou nem aí, pode. Você acha que ele, nada, ele era humano. Lá em Nazaré, uma vez, você foi lá em Nazaré? Você viu aquele abismo que tem lá de pedras, ali que eles queriam jogar Jesus lá embaixo. O que ele fez? Pode jogar, não estou nem aí. Eu vou virar igual um papel aqui. Não, ele deu no pé. Quando muitas vezes Jesus estava numa situação complicada, ele fugia. Outras limitações que Jesus experimentava, limitações intelectuais. Como assim? O texto lá de Lucas fala, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que significa isso? Como que foi a formação de Jesus? Você sabe? Onde que ele estudou? O que ele fez? Ele fez um curso de teologia? Ele, até 5 anos, as crianças aprendiam em casa as histórias da Bíblia. Os pais contavam a história de Israel, os meninos sabiam tudo. De 5 aos 12 anos, geralmente os meninos iam para uma escolinha para ser alfabetizado na sinagoga de alguma cidade que tinha. Ali eles aprendiam a ler, a escrever, e com 12 anos o menino tinha um conhecimento muito profundo assim, das Escrituras. E com Jesus não foi diferente. O que Jesus não fez foi um curso de teologia igual o apóstolo Paulo fez. Isso ele não fez. Mas ele tinha um conhecimento muito grande. Será que ele falava assim, eu vou discutir com os doutores da lei, e já que eu sou Deus, eu sei todas as coisas? Não. Esse conceito é que, para mim, intelectual tem a ver com inteligência e ele não tem essa vida de conhecimento. Então, Jesus, desde pequenininho, ele precisava aprender as coisas sobre a vida. Quando Jesus, ele tinha... Geralmente o menino ficava até 12 anos na casa dos pais ali, ajudando, cuidando das coisas. Depois de uma certa idade, ele iria trabalhar junto com os pais. E essa vida de Jesus de 12 até 30 anos, o que ele ficava fazendo? Qual era a atividade dele? Para onde que ele ia? Quando vocês olham os ensinamentos de Jesus, ele discorre sobre tudo, sobre animais, sobre plantas, sobre construção. E onde foi que ele aprendeu isso? Um menino em Israel, não está escrito na Bíblia o que um menino fazia de 12 até aos 30 anos no caso dele, mas através de livros, do que acontecia naquela época, na formação do povo judeu, a gente consegue saber o que ele fazia. Primeira coisa, ele aprendeu a ajudar os pais, ele cuidava de alguma plantação que tinha, ele cuidava das ovelhas, ele protegia as ovelhas, e ele, o pai de Jesus, ele era um mestre de obras, que mexia com pedras e com madeira. Na Bíblia está escrito que ele era só carpinteiro, mas a palavra não significa que ele era só carpinteiro, ele era um mestre de obras. E quando ele estava com o pai dele, provavelmente o pai dele foi para uma cidade a 6 quilômetros de Nazaré, e lá ele ajudou o pai dele também na construção daquela cidade chamada Séforis. E foi ali
que eles conseguiam sustento para a casa dele, porque Nazaré era um povoadozinho com 250 pessoas. Mas cada casa tinha ali as suas ovelhas. E Jesus, quando ele está pregando, falando, ele fala de ovelha, fala de aprisco, uma ovelha desviou. Ele começa a falar de planta, joio, trigo, cuidar das plantas. Ele começa a falar de planta, ele começa a falar de construção, a casa construída sobre a rocha. Então, todo esse conhecimento de Jesus foi baseado na formação que ele teve na vida dele, até ele começar o ministério dele. Tanto na teologia, como também nas questões práticas. Então, essa foi a formação intelectual de Jesus. Por isso, quando ele ia ensinar, ele tinha muita experiência de vida. Ele não era apesar de ser um jovem, ele não era um menininho bobinho. Ele tinha conhecimento. Agora a questão é, será que ele tinha limitações morais? Já que tinha muita limitação moral? Sim ou não? Agora que eu quero ver. Jesus, ele tinha limitação moral? Lembre-se que nós estamos tratando dessa questão de divindade e humanidade. Como homem, ele experimentou limitações. Agora, na questão moral. Oi? Tem um texto que fala lá, que é conhecido, que fala assim, Jesus, esse aqui foi Jesus levado pelo Espírito. Quem levou Jesus ao deserto para ser tentado foi o Espírito. Por que Jesus foi levado para ser tentado? Por quê? Será que era para ver se ele ia cair ou não? Vamos fazer um teste. Vamos ver se ele vai cair. Será que era isso? O que vocês acham? Voltando aqui, então, vou ver. Jesus, ele, apesar dele ser humano, ele poderia pecar? Apesar de ser Deus, ele poderia pecar. Essa aqui é uma questão que foi muito discutida e até hoje é discutida sobre se Jesus ele podia pecar. Tem gente que fala que Jesus não podia pecar e tem gente que fala que Jesus podia pecar, mas não pecou. Como a gente resolve esse BO? Primeira coisa, Jesus ele pecou? Não. Agora, ele podia pecar? Será que ele podia ou não podia? Esse poder, deixa eu só dar um pouquinho a palavra. Esse poder, assim, existia a possibilidade de Jesus pecar? Sim. Agora, ele podia, assim, ele estava autorizado a pecar? Não. Assim, Deus tinha dado a missão a ele. Uma missão. Ele não poderia pecar. Ele não poderia pecar do ponto de vista da missão. A missão era fracassada. Ele não poderia pecar, porque Deus, ele é imutável, o plano dele já estava traçado. Se Jesus pecasse, Deus não seria imutável. E se Jesus pecasse, ele não seria Deus, porque Deus não pode pecar. Então lá desde o início vai falar, olha, o ente que vai nascer em você é santo, que Deus não comete pecado. Jesus, ele apesar de ser humano, ele era também divino. E como ele era humano e divino, divinamente falando, ele não poderia pecar. E isso é que os teólogos todos concordam, e que eu também assim concordo, porque tem várias passagens que falam assim que seria impossível Deus pecar, porque Jesus não havia nada dentro dele que pudesse levar ao pecar. Ele tinha uma onipotência para não pecar. Fala. Mas quando eu leio que Jesus se esvaziou,
se esvaziou da sua divindade. Então, enquanto humano, ele não usurpava da sua divindade, ele era humano. A questão é, Jesus esvaziou da sua divindade ou não? É isso que diz a Bíblia, sim. Nós vamos ver que não é bem assim, né? Por isso que é complexo demais, porque ele tinha poder o tempo inteiro. Tanto é que quando ele é preso, ele coloca a orelha do soldado lá e ele diz, se eu quisesse, eu pedi agora legiões de anjos. Então, assim, ele tinha, tanto é que ele fazia o milagre, ele tinha poder. Né? Então, não era. Mas Por obra do Espírito. como humano ele podia pecar, agora como Deus ele não podia pecar. Mas se ele pecasse, a gente vê que Jesus, o que a gente aprende assim no Novo Testamento? Que Jesus ele tinha uma natureza, a natureza humana dele é diferente da nossa, em termos de moralidade, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não tem aquele DNA do pecado de Adão. Entendeu? Apesar de Jesus, ele foi o homem perfeito. Apesar dele, nós somos homens, mas nós somos imperfeitos por causa da entrada do pecado no mundo, e Jesus não tinha essa participação no DNA do pecado que ele tinha. A tentação, ela foi real. O que acontecia? É como se você tivesse uma fortaleza muito forte e viesse alguém para tentar destruir aquela fortaleza, uma pessoa bem fraquinha. E ela iria atacar aquela fortaleza. O ataque àquela fortaleza é real, mas aquela fortaleza é intransponível. Então Jesus ele tinha essa natureza moral santa. E ele não podia pecar por causa da divindade dele, que ele não poderia cometer pecado, senão todo o plano de Deus estaria mudado e Deus não seria imutável, que Deus estaria mudando. Então, as limitações que a gente está falando aqui são limitações externas, né? Aham. Internamente, então, ele tinha ele não tinha essa limitação moral. Ele não. Eu percebo assim, que ao mesmo tempo que ele tinha uma postura moral reta para não ser soberbo e dizer que era Deus, ele também tinha para ser, poder submetido ao pecado, né? Para não pecar. A tentação, ele, por exemplo, ele estava lá, foi tentado, estava 40 dias sem comer, aí o diabo fala, transforme essas pedras em pães. Lá só tem pedra, né? No deserto lá é só pedra. Você acha que a tentação foi real, mas a vontade de Jesus era agradar o Pai, tudo que ele fazia era o Pai, mas a tentação foi fortíssima. Nós nunca experimentaremos as tentações que Jesus passou, porque nós sempre caímos antes. Ele não. Ele foi firme até o fim. E essas... Existia a possibilidade. Existia a possibilidade. Não existia a possibilidade de Jesus ele cometer pecado, senão todo o plano de Deus estaria mudado. É difícil. Porque assim, quando ele ora lá no Getsemane, ele pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele estava resvalando no limite. Eu vou mostrar para você. De desistir, né? Porque ele na cruz ele brada. Pai, por que me abandonar? Assim, então tem fatores que não ajudam muito. Está ali no limite. É verdade. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre essa questão do autoesvaziamento de Cristo. Fala, Rogério. Não, o que a gente acabou agora, colocar as limitações para Jesus. Jesus como Deus, que está em todos os lugares. Humanamente falando, a gente colocou que Jesus sendo homem, ele não estaria em todos os lugares. Jesus como Deus, que sabe todas as coisas. A gente colocou a limitação humana de que Deus, humano, Jesus humano, ele tinha uma limitação de saber, do conhecimento, que ele precisava aprender. Ele realmente
quando a gente parte para a questão do pecado, a gente fica só com essa questão do sentido de ser Deus. E acaba não considerando a questão de que Jesus poderia pecar como homem. Então a gente acaba trabalhando com duas coisas. Acho que isso que complica um pouco. Não, mas tem essas duas. Porque a gente limitou Jesus como humano, mas agora a gente vai procurar que Jesus como Deus não pode pecar. Eu acho que o que complica mais nessa situação justamente é essa questão. Porque a gente deu limitação para Jesus, mas agora Jesus não tem limitação porque ele Deus não poderia pecar. Então, acho que a chave é isso. E, a meu ver, para mim, claro, Jesus não pecou. Claro. Mas eu penso em duas formas. Primeiro, sem certeza que não poderia pecar. Mas, se existisse a possibilidade de eu ter pecado, para mim, a obra dele e o exemplo dele ainda seria bem maior. Porque ele foi tentado, ele olhou para o pecado, talvez até com um certo desejo, mas ele não pecou. Então, essa dúvida que você tem é a dúvida que reinou aí durante 2000 anos, mas tem gente que crê que ele foi tentado, que ele poderia pecar, mas não pecou. E outros falam que ele não poderia pecar. Tá? Por causa não só dessa passagem, mas por causa de outras passagens. Na verdade, ele foi tentado em todas as coisas, mas o que pega, que me leva a crer que ele não poderia pecar, é porque se ele pudesse pecar, e se ele pecasse, todo o plano de Deus iria ser um caos total na teologia. Mas a glória dele ainda existindo a possibilidade de pecar, a glória dele ainda é maior. É um nome acima de todos os nomes, aquele que ninguém podia abrir o livro que estava selado, e porque ele venceu o pecado, ele foi dado o direito. Mas nós vamos ver daqui para frente, nós vamos ver que ele abriu mão da glória dele. Sim. Tá? Por exemplo, a questão lá sobre a limitação intelectual. Jesus ele falou assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Jesus ele sabia do dia, a hora da volta dele? Ele falou não. Tem alguns manuscritos que até tiraram essa parte assim, nem o Filho, tá? Em Mateus. Mas Marcos, o texto está lá e não tem problema. É um desejo de um escriba que estava com dúvida e resolveu tirar isso aqui. Mas lá fala, nem o Filho, senão o Pai. O que entra nisso aqui? É aquela questão que ele tinha coisa que é o que eu vou explicar daqui a pouco sobre o esvaziamento de Jesus. O que ele esvaziou? Tá? Porque ele falou assim, olha, eu não sei. Jesus, é difícil a gente separar, né? Que ele era Deus, mas ao mesmo tempo ele era humano. Ele precisava aprender. Ele tinha que... Se você for olhar só o lado humano, você fala, ele não precisava aprender, porque ele era humano, mas que ele era divino, mas também ele era humano. Então a teologia não é uma caixinha fechada, você tem que trabalhar com vários textos ao mesmo tempo para não... E não fazer igual o testemunho de Jeová, que deleta uma coisa. Às vezes quando a gente está com dúvida num texto, a gente tem que... vamos ver isso aqui. Que tem que ter coisas que são complicadas. Eu estava vendo aquela questão do uso de espadas pelo grupo de Jesus. O grupo de Jesus andava armado? Sim. Eles andavam com espada. Eles usavam espada. Tanto é que Jesus ele falou, se você tem 2 túnicas, vende uma e compra uma espada. E quando Jesus foi preso, Pedro pegou o quê? Pegou uma florzinha e jogou, pegou a espada. Só que a gente tem que voltar no contexto daquela época,
o que significava o pessoal naquela época andar com uma peixeira. A palavra que é usada para espada não é aquela espada grandona, é um facão. Eles andavam aqui para proteção de animais, para cortar uma carne e também para atacar um cara que vai tentar te matar. Eles não estavam no século XX, estavam... O texto que pega é esse aqui. Já viram esse texto? E ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, uma coisa que ele deveria pegar, o ser igual a Deus. Ou seja, eu sou Deus, eu vou agora acabar, eu vou fazer com isso, eu vou destruir aquilo ali. Ele falou, não é isso. Aqui fala, antes a si mesmo se esvaziou. Quando fala que Jesus Cristo se esvaziou, ele esvaziou de quê? O que vocês acham? Jesus esvaziou de quê? Poder de ser Deus. Jesus deixou de ser Deus? É bom mexer com teologia, né? Que a gente vai para cá, volta para lá. Não, é isso que é importante estudar a Bíblia. Aí fala que ela assumiu. Oi? Ele sentiu as mesmas coisas do homem. Então, os pensamentos vieram para Jesus da mesma forma que vem a nós. Então, ele se esvazia desses pensamentos, porque ele sabia exatamente o que aconteceu com ele. E sabia que ele não poderia deixar passar ou sair desse plano e dessa missão que ele foi colocado. Então, eu acho que se esvaziar, ele não é se esvaziar do poder, se esvaziar do poder. Não, ele não pode se esvaziar do Deus. Ok. Eu acho que é esse pensamento, se esvazia desse pensamento e volta a lembrar, a minha missão é essa. Correto. Aqui fala, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, tá? Reconhecido em figura humana, ele foi reconhecido. Né? O pessoal fala, olha, esse homem aí, o pessoal sabia que ele tinha todos os... Ele não era um fantasma, não era um ET, ele era um homem, né? Que comia, que andava, que ria, que chorava. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Isso aqui provavelmente era uma parte de um cântico da igreja primitiva, que vai falar de Jesus, da sua forma exaltada até a sua cruz. Então, esse texto aqui, a gente entende quando a gente analisa mais o texto original, o significado das palavras, porque em português vocês não vão perceber isso aqui. E eu não vou entrar em tanto detalhe, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que o texto coloca. Isso aqui é chamado de kenosis, por causa que a palavra esvaziar é o verbo kenu, né, que é esvaziar. E aqui aparece isso aqui, eu vou selecionar. Aqui quando ele fala assim, ele subsistindo, tá? Ou seja, aquela palavra lá, riparron, significa existindo antes. Algumas versões traduzem como sendo, que é uma tradução correta também. E quando fala de forma de Deus, usa a palavra morfeo, que vem em morfologia. E essa palavra riparron está falando assim, olha, ele sendo Deus, tá? Ele sendo Deus, mas ele estava, e fala assim, ele subsistindo em forma de Deus. A palavra forma significa a característica intrínseca dele. Tá? Por isso que as versões falam, por isso, ele sendo Deus, ou seja, Jesus é Deus, a doutrina da divindade de Jesus é uma coisa que não é tão questionada. E aqui Paulo fala, ele sendo Deus, ele não achou que aquilo que
que ele era algo que ele devia usurpar ou pegar. E o que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou. Uma coisa que ele resolveu fazer. A glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, na sua encarnação, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela glória que ele tinha, ele falou assim, eu vou abrir mão da minha glória. Tá? E fala aqui que ele se esvaziou. Quando fala que ele aqui fala assumir na forma de servo, a palavra forma de servo e forma de Deus é a mesma palavra. Está falando da sua natureza intrínseca. Quando ele fala da sua exterioridade, ele usa a palavra esquema, esquematizar, que é essa palavra aqui, que é a palavra, ele foi reconhecido em figura humana, exteriormente, ele era humano, todo mundo percebia, mas interiormente ele continuava sendo Deus. Agora, o que significa dizer que Jesus, ele a si mesmo se esvaziou? Ele se esvaziou de quê? Hã? Abrir mão de ser Deus para não se utilizou dessa vantagem Aham. para... Certíssimo. Ele não usou daquela, bom, eu sou Deus, mas ele falou assim, agora eu vou botar para quebrar aqui. Não, ele abriu mão, ele resolveu não usar, tá, aqueles atributos que ele tinha. Quando fala que Jesus se esvaziou, a ideia não é que ele se esvaziou da sua divindade. O livro de Colossenses vai tratar dessa questão, que Jesus, ele não deixou de ser Deus. Ele era 100% humano e 100% Deus. E na sua humanidade, a divindade continuava. O que Colossenses fala? Paulo olhando para Jesus e falava, nele, em quem? Jesus. Habita corporalmente, o quê? Toda a plenitude da divindade. Então, quando Jesus ele se esvaziou, ele não se esvaziou da divindade dele. O que ele esvaziou foi da glória que ele tinha antes do Pai e resolveu não fazer uso dos atributos que ele tinha a todo momento, porque tem hora que ele fez. O anjo, né? Hã? O anjo, quando apareceu para Daniel, ele ficou. Imagina se Jesus viesse como Deus, assim. Se um anjo é capaz de causar, Daniel, que causou que ele não ficou em pé, pela glória dele, imagine se Deus se ele tivesse esvaziado da glória dele. O que Jesus ele tinha, ele falava, Pai, glorifica agora na glória que eu tinha antes contigo. Porque quando ele assumiu a forma humana, ele era sem aparência, sem formosura, mataram ele, porque isso já era o propósito de Deus. Então uma coisa muito legal é saber que Jesus, ele é um salvador digno. Quando ele foi tentado, não era para ver se ele ia pecar, era para mostrar que ele é um salvador digno, que foi reconhecido pelos magos, que foi reconhecido pelo anjo, que foi reconhecido por todos e até pelo Pai, falando assim, este é o meu filho amado. Quando o Novo Testamento fala da divindade de Jesus, é uma coisa muito clara, e nós vamos começar a estudar hoje o livro de Colossenses, que vai falar só sobre a divindade de Jesus. Então, eu peço que vocês leiam Colossenses, olha aqueles textos, vocês vão ver que é muito claro. E eu não tenho nenhum problema com a divindade de Jesus, vocês também não. Mas quando a gente estuda sobre divindade, é normal que a gente tenha essas dúvidas. Então, como que a gente define esse autoesvaziamento de Cristo? Como que a gente pode definir isso aqui para a gente terminar? Para mim, esse se esvaziou é muita questão das limitações que nós Sim. colocamos aqui. Aham. Realmente, como ele poderia aparece no livro de Deus. É quando ele apareceu para ele.
pescar. Certo. Se esvaziou, tirou esse direito dele, está em lugares dele. Para mim, esvaziou essa questão. Essas limitações, inclusive, que a gente vai colocar para todos. Agora, a gente precisa lembrar que, às vezes, parece que tem três personagens diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São diferentes, mas são a mesma pessoa. Então, eles estavam, pensando na unidade, eles estavam juntos nesse propósito. Aham. Eles decidiram juntos esse propósito. Ele como Deus. Então, às vezes a gente conversa, a gente Jesus não sabia de nada, que era menor que Deus, enfim. Mas eles, como unidade, como pessoas da unidade, eles estavam em concordância com tudo que eles estavam propuseram fazer para a comunidade. O cordeiro precisa. É tão forte que as pessoas não viam nele a divindade, ou seja, funcionou esse fasamento, e ele gastou uma boa parte do ministério de Deus para dizer que ele era o filho de Deus. Era. Então, porque as pessoas não viam. Não percebia. Você acha que os discípulos entendiam o que Jesus falava? Nada. O pessoal era cabeça dura, não entendia. Jesus explicava, eles, não está entendendo. Ah, não, então vou contar historinha para vocês aqui de plantinha, disso aqui, do reino de Deus. O pessoal, não entendi não, explica para a gente. Era assim. Mas hoje a gente já tem a revelação de Deus, a palavra de Deus, a gente tem condições de entender isso, mas porque naquela época eles não tinham tanta coisa. Então, o auto-esvaziamento de Cristo, só para terminar, é muito complexo, mas eu resumi aqui falando assim, Jesus sendo Deus, tá? Ele resolveu abrir mão da sua glória e não da sua divindade. Jesus ele não abriu mão da sua divindade, ele continuou, ele era Deus e era homem. Assumindo a forma de servo, onde experimentou limitações humanas. Isso aqui é uma definição do auto-esvaziamento de Cristo. Isso aí, quando fala que ele abriu mão, ele tinha os atributos. Tinha hora que Jesus falava assim, olha, eu vi você lá debaixo da árvore. Olha, tinha hora que ele fazia milagre, mas ele fazia as coisas no poder de quem? Do Espírito Santo. Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Que nós já temos ainda 1 minuto. Muita, né? Aqui, pessoal, que me tranquiliza é que só tem 2000 anos a discussão, né? Mas hoje, com o que a gente tem de revelação de Deus, de Bíblia, de material, de pesquisa, aquelas dúvidas que o pessoal tinha no passado, nós não temos que ter hoje. Nós não temos, nós estamos muito à frente. O conhecimento que nós temos de Jesus é muito maior do que Abraão, Moisés, Pedro, João, Tiago, aquela turminha toda. Porque nós já temos a Bíblia, nós temos a revelação. O início da história da igreja, o pessoal, a igreja estava em formação, a revelação de Deus ela foi progressiva. E hoje em dia, por isso que é importante a gente ler e estudar. Por isso que eu quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje para estudar sobre esse tema, que é um despertar aí para vocês continuarem estudando. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar depois. Não, nós vamos começar a estudar agora, na escola dominical. À noite vai ser sobre Colossenses, sobre a divindade de Jesus, que tem teologia, mas também tem prática. Cada domingo é um tema diferente. E nós vamos ver aqui também sobre a questão que é muito complexa, mas necessária, é sobre a salvação. Sabe aqueles temas assim, por que nós somos salvos, por que um é salvo, o outro não é salvo, o que é predestinação, nós temos livre-arbítrio, como que funciona a salvação, tudo isso aqui nós vamos tirar e vamos entender isso aqui. Por isso, até domingo que vem,
Bye, bye. Obrigado.